Ser criativo deve ser a coisa mais gostosa do mundo, porque nunca antes na história houve tantas pessoas querendo ser criativas. Todo mundo quer ser artista porque todo mundo se acha ou quer ser criativo. As maquiadoras são artistas da beleza, os cozinheiros são artistas da comida, e esses dias eu até ouvi de um flanelinha que ele era um artista do olhar, um Van Gogh vigilante do seu carro. E por isso essas pessoas se ofendem com facilidade quando alguém não reconhece a fonte da criatividade vazando por cada poro do seu rosto. Menos no marketing. No marketing, às vezes, criatividade quer dizer: ei, você conseguiria fazer um anúncio infalível pela metade do que você pediu? Eu preciso de algo bem criativo. Ou talvez signifique: vamos precisar ser bem criativos para isso dar certo. O que quer dizer que a gente não faz a menor ideia de como salvar o seu negócio. Fora essa posição absurda, nós temos duas posições no marketing muito claras. Na primeira, a criatividade é a solução de tudo, sempre, e todo mundo deve usar esse adjetivo em todas as profissões para elas se sentirem bem ganhando menos. Daí você vê o copywriter criativo, designer criativo, estrategista criativo, que inspira em mim orações por aqueles que são apenas copywriters ou apenas designers e passam fome de criatividade. Na segunda posição, a criatividade é o que as pessoas usam quando querem jogar dinheiro fora. Como dizia o David Ogilvy, se não vende, não é criativo. É curioso, porque ele disse isso depois de ganhar um prêmio de propaganda justamente pela criatividade e pela eficácia dela em trazer muito dinheiro para as outras pessoas, para os seus clientes. Então aqui, criatividade é igual dinheiro no bolso. Aparentemente, esse tom de racionalidade baseado no dinheiro convence melhor os clientes que não querem arriscar um centavo na mão de gente de cabelo colorido e com ansiedade social. A gente sabe que, ao contrário do dinheiro, a inteligência, quanto menos você tem, menos faz falta. Então, poucas pessoas têm deixado de lado os uniformes nas suas posições autoritárias para saber se criatividade funciona ou não funciona, existe ou não existe, e não se fazem perguntas muito óbvias do tipo: o que é criatividade? Ou o que é um anúncio criativo e como eles são premiados? Ou como podemos saber se um anúncio criativo vende mais do que um, entre aspas, sem criatividade? E o que afinal tem a ver com isso tudo? Nem discutimos isso e já botamos uniformes para defender o nosso lado favorito. E olha, eu acredito piamente na criatividade. Eu gosto, eu quero, eu adoro ser chamado de criativo. Só que eu tenho um probleminha para explicar isso para os outros. E acho que é um motivo especial por trás de toda essa confusão. Eu quero começar pelo principal problema que envolve a galera que defende a criatividade, incluindo eu, que é como provar que um anúncio é mais criativo do que outro e se isso traz ou não mais vendas. Sabe, eu adoro prêmios de propaganda, eu acho que tem muita coisa bacana e tal, mas eu não consigo ser desonesto o bastante para acreditar neles. E sabe por quê? Como podemos cientificamente avaliar um anúncio que rodou o ano inteiro? Todos os avaliadores sabem quem fez, sabem para quem foi feito, sabem quantas pessoas viram, sabem às vezes até se vendeu. E as empresas, claro, não gostam de revelar quais anúncios foram mais lucrativos, porque senão os seus concorrentes vão copiá-las. Poxa, até a seleção dos anúncios para serem avaliados pode ser tendenciosa. Isso torna os prêmios enviesados para avaliar a eficácia da criatividade, porque os avaliadores já foram influenciados por esses elementos externos aos anúncios. Não é que na ciência tradicional também não exista isso, todos nós temos nossos vieses. Mas ao menos na ciência normal há o placebo, há o teste de falsibilidade do Karl Popper. Você pode dizer, sua febre passou, mas não foi por causa do comprimido, porque ele era só açúcar. E no caso do marketing, qual que é o placebo do marketing? Nós fazemos um anúncio criativo e porque ele deu certo, nós falamos que ele foi criativo depois que ele vendeu? Então, aí o anúncio acaba virando uma promessa autorrealizável, né? Você acaba virando um comentador de resultado de futebol depois que ele aconteceu. Depois que o time perdeu, fica fácil dizer porque ele perdeu. E eu sou um crítico desses testes cegos em marketing porque eles não refletem a experiência real dos consumidores. Por exemplo, qual foi a última vez que você comprou uma bebida vendado? Então não faz muito sentido você fazer um teste comparando
o sabor da bebida X com o da bebida Y vendado, porque não é assim que você compra e consome a bebida. Então é claro que a aparência da bebida influencia na maneira como você experimenta a bebida. Mas nesse caso, dizer que tal anúncio ganhou porque tinha muita criatividade passa bem longe de qualquer ciência que mereça esse nome. E eu quero dar um exemplo aqui para você da revista mais plagiada do mundo por marqueteiros, a Harvard Business. Eles fizeram uma pesquisa que tentou prever a criatividade dos anúncios com base nos seguintes critérios. O primeiro era o critério de originalidade. O anúncio original contém ideias raras ou surpreendentes, ou pelo menos que se afastam do óbvio. O foco aqui da pesquisa era a singularidade das ideias. O segundo critério é o critério da flexibilidade. O anúncio liga o produto a usos diferentes. E a facilidade com que o anúncio pode ser usado em outros contextos é o que determina a sua flexibilidade. Então pense aí nas campanhas a tigre. Uma campanha que pode acontecer em vários contextos diferentes, mantendo aí a mesma ideia. O terceiro critério é a elaboração. São muitos anúncios que têm detalhes inesperados ou ideias simples que se tornam mais sofisticadas. Tá? O quarto critério é essa dimensão que avalia a fusão dos objetos não relacionados, o quanto aquilo é surpreendente. Nossa, eu nunca tinha pensado que isso poderia ser visto desta forma. O último critério é o critério do valor artístico. Ele avalia os elementos verbais, visuais ou sonoros que lembram o mundo mais prestigiado das artes. Quer dizer que o anúncio tem uma alta qualidade, o seu diálogo é interessante, a sua paleta de cores é original, sua música é memorável, enfim. A questão é que os consumidores veem os anúncios quase como arte, não como venda, como se fosse uma informação. Embora eu concorde com todos os critérios, e eu mesmo uso esses critérios nos meus treinamentos, eu não acho que a aplicação que os pesquisadores fizeram dele seja lá muito científica. O pressuposto da pesquisa é o de que se pessoas comuns identificarem a criatividade nos anúncios passados, e se ela tiver sido traduzida em lucro para essas empresas, está provado que a criatividade gera mais vendas. Por isso, eles pediram para consumidores treinados nesses critérios avaliarem 90 anúncios entre 2005 e 2010. E os anúncios que pontuaram melhor nessa escala de criatividade foram os que mais trouxeram dinheiro para as empresas. Porém, eles reconhecem que mais criatividade, ou seja, tentar aumentar qualquer um dos 5 princípios acima, por exemplo, vamos trazer mais valor artístico para isso, vamos trazer síntese de objetos não relacionados, nem sempre traz mais resultados. Quer dizer, no geral, sim, mas nem sempre. Não é uma lei, é uma probabilidade. Então, essa é a primeira conclusão que eu gostaria de deixar para você. A criatividade existe, ela é boa e gera lucro, mas ela é bem difícil de ser provada. E nada garante que a criatividade de ontem funcionará hoje. É como ketchup, fica bem com tudo, mas não exagere. Ela tende a trazer mais resultados, ela tende a aumentar as vendas, mas nem sempre. Isso não é necessariamente algo ruim. A questão é que eu não consigo defender, de um jeito científico, que mais criatividade vai sempre trazer mais lucro, mas realmente aumenta as suas chances. Se não vende, não é criativo, diz o David Ogilvy. O pressuposto desse argumento é que a função de todo anúncio é vender, e se vendeu, era criativo. E assim, nada contra, porque vender é bom demais. Só que há 2 problemas aí. É uma tautologia, é um raciocínio circular. Todo anúncio que vende é criativo porque anúncios criativos vendem. Se não vendeu, não era criativo. Afirmar isso é negar qualquer realidade objetiva à criatividade que não seja dinheiro no bolso. Não existe criatividade, só existe eficácia. No fundo, só existe dinheiro, não existe criatividade. Porque se fosse criativo, teria trazido dinheiro. Mas no mundo real e normal das pessoas reais e normais, todo mundo tem um aspecto objetivo. A textura da torta de limão, o gosto do limão, e tem um aspecto subjetivo, o prazer que você experimenta comendo a torta. Mas no marketing parece que não. Ou é a oferta que vende, ou é o produto, nunca é os dois. A gente separa as coisas
a depender do nosso objetivo, aquilo que for mais conveniente para vender nosso produto. Uma hora nós dizemos que é o posicionamento, outra hora nós dizemos que é a oferta, outra hora nós dizemos que é o produto, outra hora nós dizemos que é o anúncio, e separando todas essas coisas, é como aquele conto chinês em que cada um pega um pedaço do elefante e diz que é o elefante inteiro. Ou seja, só existe o subjetivo, aquilo que você acha que é o objetivo, né? Aquilo que a gente está vendo. Mas há pelo menos mais 5 objetivos que um anúncio pode ter, além de vender. Eu não vou me alongar aqui porque eu tenho um curso inteiro sobre isso, mas aqui vão 3 motivos para entender, por exemplo, por que você pode fazer anúncios num aeroporto, como o Thiago Finch. O primeiro é que alguns anúncios, segundo Byron Sharp, em How Brands Grow, têm por objetivo não exatamente aumentar as vendas, mas manter as vendas e a fatia do mercado da marca ou do influenciador. É isso que no longo prazo consolida uma marca. Esses resultados de longo prazo são bem difíceis de serem mensurados no curto prazo, que normalmente dão para anúncio no mercado físico e quase nunca são levados em consideração no digital. Quer dizer, o anúncio no digital é feito só se for para vender ou para capturar pessoas, mas no mundo das marcas, não é, das grandes marcas, às vezes você faz anúncios para as pessoas não se esquecerem de você, para comunicar alguma ideia, algum sentimento. O segundo exemplo é que em uma semana trocam-se todos os anúncios no digital. São anos para medir um efeito relevante disso, segundo o Byron Sharp. As empresas usam um modelo simples de quanto dinheiro foi investido e quanto voltou. Mas as pesquisas têm comprovado que quanto mais tempo um anúncio criativo fica no ar, mais eficaz ele se torna. No mercado digital, se você coloca um anúncio e ele não trouxe nenhum centavo para você em 2, 3 dias, todo mundo troca os anúncios. Então, como não existe um esforço, não é, para fazer com que o anúncio venda, né, para você fazer um anúncio bem feito, a gente prefere fazer pela quantidade. A gente vai jogando vários anúncios aí até que uma hora algum cole. E se ele colou, a gente nem analisa muito bem porque ele colou, a gente só tenta fazer outros parecidos e é assim que a banda toca. Isso torna o marketing mais parecido com uma roleta russa. O outro problema é que não há certezas no marketing. Né? Assim, o ser humano não muda muito e tem mais ou menos os mesmos desejos há milênios. A questão é que não estamos no mercado da antropologia, estamos no mercado da comunicação. Entender como o ser humano percebe é uma coisa. Criar percepção com uma comunicação que exige imagem, texto ou vídeo é outra completamente diferente. Eu não posso apenas explicar como o ser humano deseja para o meu cliente, eu preciso fazê-lo desejar. Entender é diferente de criar. Isto é, tanto anúncios criativos quanto não criativos não podem garantir nada de antemão, por mais descolada que seja a teoria usada. É tudo um grande experimento em que marqueteiros e clientes se juntam para tentar fazer com que um produto ganhe tração no mundo real. Ninguém pode prever o sucesso de um produto com a precisão científica que os marqueteiros acham que tem. Por mais que o pessoal goste de dizer que há esquemas validados por séculos para terem uma segurança de trabalhar numa fábrica de sucesso, não há garantias. Não existem fábricas de sucesso. Há terrenos mais conhecidos, com certeza, mas nada indica que o que deu certo ontem vai dar certo amanhã. E falo isso sem pessimismo nem ressentimento. Nosso trabalho é difícil e caótico mesmo. Todos os dados que você tem sobre os produtos vêm sempre do mesmo lugar, do passado. O que nós estamos fazendo é criar algo que dê dinheiro no presente e, se possível, no futuro. Então é claro que nem sempre essas coisas se encaixam. E o que é criatividade para que eu me importe com isso? Como não é difícil imaginar, a criatividade não é uma das primeiras palavras que um bebê fala. Ela só surgiu no começo do século XIX num contexto teológico, no sentido de criação original, como se Deus fosse o primeiro ser criativo. Tanto que um Théodule Ribot define criatividade como a capacidade de fazer algo emergir do nada. Percebe por aí que ser criativo é praticamente impossível, porque você nunca cria do nada e sempre a partir de alguma coisa. Só Deus cria do nada. A criatividade, então, era uma característica divina.
Porém, tanto Jung quanto William James deram à criatividade um sentido humano, que depois, com os outros pensadores, como Wallace, ganha até um processo que começa com a preparação, a incubação, a iluminação e a verificação. Isso ajudou a tornar a criatividade em algo que poderia ser cultivado, aprendido e aprimorado. E daí, se é uma habilidade que não é mais divina, mas sim humana e pode ser aprendida, foi um pulo para todo mundo querer ser criativo. E eu acredito de coração nisso. Mas eu ficaria mais feliz se houvesse uma definição menos esotérica. Então eu acho que nós podemos abordar a criatividade a partir do ponto de vista daquilo que ela não é. A criatividade não é talento artístico, não é ser diferentão, não é ter ideias ou imaginação, não é algo exclusivo dos artistas, não é ser espontâneo, não é ser inspirador, não é talento, não é se vestir de um jeito esquisito. Embora isso tudo ajude a pessoa criativa, isso não define a criatividade. Como diz o Charles Mingus, a criatividade é mais do que apenas ser estranho. Qualquer um pode planejar coisas esquisitas, isso é fácil. O difícil é ser tão simples quanto tornar o simples incrivelmente simples. Isso é criatividade. Então, ter ideias, apenas ideias, qualquer maluco e ansioso tem. As ideias precisam encontrar uma forma de comunicação para serem chamadas de ideias criativas. Em outras palavras, elas precisam existir no mundo enquanto obra, algo com um limite reconhecível, palpável. Na sua cabeça, elas são no máximo promessas de obras. Portanto, não existem ideias criativas, existem anúncios criativos, existem filmes criativos, existem poemas criativos, existem produtos criativos, talvez existam até comidas criativas aí. Mas não há nada criativo que exista apenas na mente da pessoa criadora. Ela precisa ter um corpo no mundo, precisa existir de alguma forma. Por isso a criatividade só existe no fazer. No mundo perfeito das ideias, tudo é possível. O grande desafio da pessoa criativa é fazer essa transposição do mundo seguro da imaginação para a perigosa realidade, que esmaga até as ideias mais robustas. Essa é a diferença entre ter ideias e a coragem de realizá-las. Todo o resto é inspiração, preparação, pesquisa, o que de fato são fundamentais para qualquer pessoa que lide com criatividade. Elas fazem, por assim dizer, parte do processo criativo. A segunda característica da criatividade é que ela é uma negociação com as circunstâncias. Não existe liberdade total. O ato criativo pressupõe uma extensa negociação com as circunstâncias para trazer a sua ideia ao mundo. Isso quer dizer, quando você tem uma ideia, você precisa arranjar os meios materiais para realizá-la. Se você tem uma ideia e não tem os meios para realizá-la, então significa que é uma ideia ruim, ou pelo menos é uma ideia precipitada. Quer dizer que você conseguiu conceber algo que você não pode realizar. Você tem uma aspiração, mas você não tem a técnica, não tem os recursos para botá-la no mundo. Então é mais ou menos como aquelas pessoas que sonham em ter filhos, mas que não transam, que não têm casamento, não têm um marido ou não têm uma mulher. Então aquilo é uma inspiração, elas podem se apaixonar por essa visão, mas elas não são pais nem mães, enquanto não houver um filho ou uma filha. A terceira característica da criatividade é que ela acontece em público. O sentido das coisas que nós fazemos aumenta à medida que ela é compartilhada por outros seres humanos. Uma língua falada só por você, ela tem pouquíssima utilidade e valor para os outros. Não existe ninguém realmente criativo sem nada para apresentar ao mundo. A criatividade, ela é assim a potência humana de apresentar soluções para as contradições da vida. Isso só acontece quando você atua tecnicamente por meio de obras dentro de uma cultura. Então, para mim, a criatividade é uma solução de contradições. Acho que faria bem a todo mundo que trabalha com marketing adotar essa definição, porque frequentemente nós temos que lidar com contradições desse tipo. Como lucrar mais sem mudar o produto, como aumentar o engajamento sem fazer sorteios, como diminuir o tempo de espera sem contratar mais pessoas,
como aumentar o faturamento sem dar descontos e por aí vai. O tempo todo os engenheiros querem tornar os aviões mais rápidos, mas nós sabemos que podemos mudar a percepção do tempo dos passageiros simplesmente tornando a viagem mais prazerosa. Então, em resumo, tanto quem defende que a criatividade é a última vantagem que você pode ter, quanto quem defende que ela é não só desnecessária quanto perigosa, exageram. Exageram porque sabem que assumir uma posição extrema persuade melhor as pessoas. Quer dizer que você não precisa necessariamente ser criativo para trazer lucro, mas ser criativo de fato traz uma vantagem, porque você soluciona esses problemas de uma maneira que só você pode solucionar. No entanto, ambos têm poucas razões para justificar isso, a não ser posicionamento de marketing dos próprios serviços. Então, o pessoal que defende que criatividade não serve para nada gosta de posar como um vendedor racional e lógico que resolve problemas. Eles gostam de se ver como pessoas que resolvem problemas, pessoas sérias e que usam a lógica e por causa disso eles argumentam por A mais B que eles vão vender mais e aqui não tem frescura não. Eles gostam de se ver como esse tipo badass de vendedor. E também aquelas pessoas que se veem como ultra criativas e todas de cabelo colorido e roupa esquisita e tal, gostam de achar que usando a criatividade vão resolver todos os problemas do mundo e que resolver a coisa com criatividade é sempre a melhor coisa a ser feita, porque é uma lei. Se é criativo, com certeza vai trazer mais dinheiro. Mas é claro, de novo, eu defendo a criatividade. Eu acho que todo mundo tem que ser mais criativo. Mas eu não acho que essa é a maior vantagem que todo mundo deve buscar o tempo todo. No fundo, nós sabemos quando vemos algo criativo. Explicar é que é um pouco um mistério, como é no amor. A própria palavra criatividade não é fácil de definir e isso torna mais difícil ainda eleger os critérios para identificá-la. Mas eu estou bem confortável com a ideia de que trabalhamos com um material arisco, inseguro, que pode provocar tanto a guerra quanto a paz, sobretudo quando falamos de propaganda. O que me deixa desconfortável é a tediosa repetição de bobagens que nos desviam do que realmente importa. Como dizia o meu guru Howard Gossett, quando é que a propaganda vai ser um negócio de gente adulta.